A novela acabou. Memphis Depay renovou com o Corinthians e agora você vai entender como o Fernando Diniz tem que utilizar o jogador. Para falar sobre isso, eu estou com o Alexandre Senechal, meu parceiro, que fez um vídeo especial mostrando como o Memphis Depay pode ajudar o Corinthians e também como ele encaixa no Corinthians que já vem jogando sem ele. Exatamente, porque o Memphis tem 2 jogos com o Diniz no Corinthians e não foi titular em nenhum deles, né? Aliás, foi titular em um deles, mas não completou 90 minutos, né, com o Diniz ainda. O Diniz falou na coletiva, né, depois da não renovação do Memphis, que queria utilizar o jogador, que viu uma dupla muito boa entre os dois, e eu acho que tem mesmo. A questão é onde? Ele tem que jogar em qual posição? E é isso que a gente vai trazer aqui na análise pro torcedor corintiano, que tá, lógico, muito feliz com a renovação do Memphis, precisava, né, porque é um jogador que trouxe títulos pro clube, que é um cara que tecnicamente ele se sobressai, e é por isso que você vai pedir o like pra galera, né, Will? Tem que deixar o like antes de ver a análise, né? Perfeito. Antes da gente começar a análise, pedir o seu apoio, torcedor do Timão. Curte, compartilha, divulga com seus amigos, se inscreve no canal. A gente tem algumas formas de apoio ao nosso projeto, formas financeiras, plano de membros que tem aqui embaixo do vídeo, o Pix no cantinho da tela, formas de nos ajudar a trazer muito conteúdo do Timão por aqui. Seja de contratação, seja jogador de destaque, seja renovação ou até mesmo partida. Fica ligado que sempre tem conteúdo do Timão por aqui. Vamos lá? Vamos lá, mostrando o que o Memphis já fez pelo Corinthians e também lances do próprio time, como o Fernando Diniz gosta de jogar, para ficar bem claro onde ele pode encaixar, como as características dele encaixam e muito bem nesse Corinthians, mas aí vai ter briga também quando tiver todo mundo à disposição, tá? Mas a gente já chega lá no final da análise. Jogo contra o Santos, lá na 6ª rodada do Brasileiro, faz muito tempo já, em que o Memphis jogou 90 minutos pela última vez como jogador profissional, tá? Nem pelo Holanda ele chegou a jogar 90 minutos depois. Bate a falta para inverter a bola, né? Rapidamente, e vai se posicionar nas costas do último zagueiro. Acelera a imagem porque ele não aparece, e agora sim a gente tem a bola com o Carrillo no meio, vai enxergar essa infiltração do Memphis muito inteligente nas costas do zagueiro para poder fazer o domínio. Não ficou a feição para finalização, mas não tem problema. Ele tem a qualidade técnica para, mesmo sem olhar direito, ver a infiltração do André, chamar a atenção de 3 marcadores e deixar o volante com possibilidade de chutar. O problema é que o André não faz essa finalização, né? E aí o Corinthians acaba perdendo a jogada. E aí a gente vai para entender como funcionaria com o Corinthians atual. Ali é como um 9, como um cara que ataca esse espaço nas costas, tem essa questão do domínio, consegue fazer o time jogar mesmo se ele não consiga a finalização. A gente tem o jogo agora contra o Rosário Central na ida da Libertadores, pelas oitavas, o Bidu buscando o Pedro Arro na referência. Centroavante de força, centroavante alto, que você vai jogar essa bola nele para ele sustentar. A matada até é bonita. Quando você olha a imagem parada, né? Estufa o peito, bota a bola para dormir, mas aqui, ó, já está travado. Vai ter que arrumar uma solução. Pedro Raul não tem a qualidade técnica do Memphis. Então o Memphis pode se encaixar como esse camisa 9 para esse tipo de jogada. Até deixa a continuação, o Mateuzinho poderia seguir. O Pedro Raul está sendo utilizado, mas não é o cara que é o camisa 9 dos sonhos. Então o Memphis pode encaixar nessa posição enquanto o Yuri Alberto não volta. Eu não sei se eu estou me antecipando no vídeo, mas pode ou deve? Deve hoje. Hoje deve ficar à disposição, o contrato entrar no bid mesmo para ele poder jogar a volta da Libertadores, né, já que ele está inscrito na competição, né, isso não mudou. Se ele tiver o contrato ativo na CBF, ele pode jogar já o jogo de volta, tem que ver também em quais condições ele vai estar, mas aí é para outro vídeo. A questão é, hoje no funcionamento sem o Yuri Alberto, ele tem que jogar de 9. Daqui a pouco com o Yuri Alberto eu vou mostrar também uma outra possibilidade. Ensina Memphis, tá? Não tem o Ensina Romário? Não é um lançamento, é um bago do Mateuzinho que está apertado. O Memphis não tem o tamanho do Pedro Raul, mas tem uma inteligência para dar uma escoradinha no zagueiro, ganhar a jogada, e a qualidade técnica é sacanagem, né? Bota ela para dormir, já liga o contra-ataque. Impressionante essa matada, tá? E tem a capacidade técnica não só para ter essa matada, mas também para funcionando como um meia, né? Como um cara que enxerga muito bem o jogo, observar 2 vezes, levantar a cabeça 2 vezes e colocar esse passe no Kaique. Lembra do Kaique? Machucou, né? Pão fora, o passe não sai tão bem, mas olha como faz tempo. O Kaique ainda estava à disposição do Diniz, agora do Diniz, né? Não mais, porque ali era o Dorival Júnior. Mas como já faz tempo que o Memphis não joga pelo Corinthians, né? Então você vê como é um cara que pode jogar na referência, pode jogar de camisa 9, por ser um cara não tão alto, mas que consegue sustentar jogadas. Eu trago um exemplo, é claro, porque a análise aborda outros temas também, mas um jogador que tem essa capacidade física e também de inteligência para sustentar e para mesmo quando ele não vai finalizar a jogada, ele funcionar bem como uma parede para os companheiros. Agora vai continuar como centroavante ou vai andar? Agora ainda como centroavante, porque é um cara que ele não só
pode fazer essa parede, mas ele pode sair da referência para vir jogar e para vir atuar como um meia. E mostrando uma outra característica importante, que é essa infiltração. Se você tem um 9 lá na parede, o Memphis pode funcionar como esse meia. Aqui, no caso, ele estava na referência e saiu. Até tem o Yuri Alberto junto, era uma dupla de ataque. Mas ele sai da referência para poder fazer essa jogada no jogo contra o Platense na Libertadores. Dá o tapa e ele sair. Deixa uma situação de 3 contra 3 na zaga. Ele não está ali, mas ele está enxergando onde essa jogada pode terminar. Tem a questão da infiltração no espaço para funcionando como esse meia atacante, né, como esse jogador atrás do centroavante. Dá um drible seco no zagueiro e a finalização não sai tão boa, é verdade, mas mostra um pouco da característica. Lance contra o Cruzeiro, agora pelo Brasileirão. Lançamento aqui na esquerda, Pedro Raul está na referência, não vai ganhar a jogada. Mas você tem o Garro, como esse segundo atacante, como esse cara que faz até uma dupla com o Pedro Raul, muitas vezes com liberdade, infiltrando no espaço, aqui ele acaba acertando a trave. Mas olha aqui outra posição do Memphis. E aqui nesse lance você pode escolher. Ele vai ser o cara que vai prender o zagueiro ou ele vai ser o meia que vai atacar esse espaço? O Corinthians vai ter uma situação boa que está com o Pedro Raul com 2 jogadores, enquanto o Garro está livre para receber essa jogada. O cruzamento sai alto para o Garro, Pedro Raul, claro, vai bem no jogo aéreo e consegue ganhar. Mas, Will, o encaixe, o segredo está nesse lance que a gente acabou de mostrar. O encaixe do Memphis é como um dos 2 atacantes. O Corinthians joga num 4-4-2 com hoje Garro e Pedro Raul na frente. Quando o Yuri Alberto voltar, a disputa, eu acho que o Yuri Alberto é titular. Então a disputa é com o Garro. O Memphis tem que jogar numa dupla pelo sistema que o Diniz está usando para não perder a eficiência defensiva, que tem vídeo no canal, tá? A gente falando de como o Corinthians defende muito bem com essas 2 linhas de 4. A solução para o Memphis é jogar como uma dupla de ataque. Com o Yuri ou com o Garro enquanto não tiver o Yuri. Mas você não acha que quando tiver os 3 à disposição ele não pode baixar o Garro? Ele poderia até baixar o Garro, mas ele vai perder defensivamente. Você pode ter essa solução, mas você vai tirar o Garro da dele. O Memphis não vai fazer lado de campo. Tem um encaixe muito bom para o Corinthians, a gente mostra nos lances ele jogando como um 9 ou como um 10, a ver em qual posição vai jogar, a ver quando o Yuri vai estar à disposição 100% mesmo, mas a briga dele vai ser com um dos 2. E o Memphis vai jogar. Então quem vai sentar vai ser o Yuri ou vai ser o Garro? Essa é uma dúvida que o Diniz tem nas mãos para não mexer no sistema e para não perder o que ele tem de muito bom hoje no Corinthians. Quem diria, né? Um time do Fernando Diniz que se defende muito bem. Como eu disse, tem vídeo no canal, procura aqui, vai na nossa playlist VPJ Corinthians que você vai entender o que eu estou falando. Tem bastante vídeo. Tem bastante coisa. Agora o Memphis como um meia, mas vindo buscar esse jogo mais atrás. Um cara que tem liberdade para poder sair da referência, eu vou mostrar aqui no posicionamento quando der o play no vídeo, sair da referência não como um camisa 9, mas ter liberdade de movimentos para vir armar o jogo de frente. Um jogador que, quando domina, consegue sustentar a jogada, porque ele tem força física para isso, para não perder essa posse de bola, e vai procurar sempre ver o jogo de frente. Porque de frente, William Borges, ele consegue dar um passe como esse. O Bidon vai sair nas costas do ponta do Santos, ele dá um tapa simples para colocar o Bidon numa situação boa para seguir a jogada. Tá muito marcado, a jogada não anda, só que ele puxa a atenção de vários jogadores. O Memphis já viu o espaço na esquerda para o Bidu, não precisa de muito para fazer a jogada. De novo, ele tá por aqui, o passe vai vir primeiro no André, que vai dar um tapa, e o Memphis vai dominar essa bola de frente de novo. Marcação fechou, qualidade técnica, de sobra, para poder limpar a jogada e clarear o lance para um Mateuzinho, que vai ter muito campo para atacar pela direita. E eu nem vou cortar o lance porque eu quero mostrar o que isso pode gerar. Um meia que chama a atenção, que consegue ligar uma jogada que você já tem um 2 contra 1 com o lateral, e você tem também o Caio César, né, do lado direito, que é um cara de 1 contra 1, que é um cara que pode te propiciar um lance como esse. Bela finalização no clássico que terminou empatado na Vila Belmiro pelo Brasileiro, e o Brasão aqui salva o gol, né? Não seria uma assistência do Memphis, mas uma jogada em que o Corinthians consegue encontrar por conta da sustentação do Memphis, da qualidade dele para limpar o jogador e da visão de jogo para abrir essa jogada pelo lado. Volto para essa questão do sistema do Corinthians, Will. Garro e Pedro Raul. Dupla de ataque praticamente no jogo contra o Cruzeiro. Um centroavante para prender a zaga e um meia com liberdade para poder ou atacar o espaço ou vir armar o jogo. Como o Memphis pode se encaixar nas duas, como a gente já mostrou nos lances. O Garro vai receber, é uma situação de 2 contra 2. Pedro Raul vai levar o zagueiro, vai tentar fazer essa jogada para que tenha a possibilidade também de outros companheiros aparecerem. O Memphis pode ser esse cara para levar o zagueiro e pode ser esse cara para encontrar um passe como esse. Aqui também deixa a sequência porque ela é bonita, né? O Carrillo dá de calcanhar, o Caio César não pega muito bem na bola para uma fácil defesa do Otávio. Mas você entende como o lugar do Memphis já está no time? Como o Diniz já tem essa possibilidade? Fica muito claro quando a gente vê os lances. O Memphis tem lugar no time, tem como, o time não precisa se adaptar ao Memphis. O Memphis já estaria adaptado para o sistema do Corinthians. A questão é no lugar de quem? Em qual das peças que ele vai mexer. E eu acho que ele não vai mexer nos 2 jogadores da frente. Acho que ele vai tentar encaixar as melhores opções possíveis. Vamos debater isso no final do vídeo, até porque o lance que eu mostrei contra o Platense, derrota do Corinthians na Libertadores em casa, era um time que não era 100% titular, até tinha várias peças, mas teve Garro, Memphis e Yuri.
E o Corinthians tomou 2-0 em casa do Platense, né? E acabou ficando em primeiro, já estava classificado em primeiro na Libertadores, mas o Platense entrou no lugar do Santa Fé porque venceu o Corinthians em Itaquera. Então mostrou que o time não estava tão bem encaixado com a trinca, e eu tenho certeza que o Diniz tem consciência disso, né? A ver como ele vai fazer. Ele vai trazer o Garro para volante, tá? Para lembrar os bons tempos lá de Fluminense, até no próprio Vasco ele tentou Garro também. e Bidon vão jogar por dentro. Então. Garro e Bidon, e deixa o Memphis e o Yuri na frente. Como vai marcar, eu não sei, mas é um problema do Diniz. Mais um lance já no final do jogo contra o Cruzeiro, em que o Corinthians tem muita gente na frente. Eu quero mostrar como o Garro é esse meia que vai sair para poder ver o jogo de frente, e o Guinegão já na situação aqui de centroavante vai ocupar esse espaço do zagueiro. O Garro abre a jogada e ele mesmo vai atacar esse espaço, coisa que o Memphis faz muito bem, como a gente já mostrou no vídeo. Os dois estão no destino da bola. Ela não encontra o Garro, encontra o Guinegão, que quase faz o gol. Mas é isso, o Memphis pode ser esse 10 ou esse 9. E para fechar, lance de Copa do Mundo, tá? Goleada da Holanda 5-1 na Suécia, em que o Memphis entrou no lugar do Brobbey no segundo tempo, já no final do jogo, estava jogando como um 9. Olha como ele se movimenta para sair da referência, para encontrar opções de passe entrando. Ele dá esse passe para o Summerville, que carrega, finaliza muito bem de fora da área e faz o gol para a Holanda. Então, uma assistência do Memphis jogando como um 9, em que ele fica atrás de 4 companheiros. O pivô que sai, abre espaço e só dá aquela carimbada. Exatamente, porque ele, mesmo quando está de 9, ele vai querer ver o jogo de frente, ele tem qualidade técnica para encontrar outros jogadores. E o Corinthians tem isso, principalmente em Caio César, mas com os laterais, Bidu e Mateuzinho, o Bidon quando se projeta, o Carrillo não é titular, mas também é um jogador que te dá isso, a gente mostrou aqui no lance, inclusive, contra o Cruzeiro. Então, o Memphis, ele tem esse encaixe nesse ataque do Corinthians, mesmo se ele for o 9, ele vai ter essa liberdade para fazer uma jogada como fez na Copa do Mundo. Mais alto nível, tudo bem que foi uma goleada, mas é no mais alto nível. Pra gente fechar, o último gol do Memphis com a camisa do Corinthians, né, o jogo contra o Santos, como eu já citei, em que quando tá bem fisicamente, ele também te dá isso. Transição. Sai lá da própria área, um contra-ataque do Corinthians, vai receber do Caio César, não domina tão bem até achei, a situação não fica tão boa para ele, mas não tem problema. Tá marcado por um, limpa o primeiro marcador. Dobrou a marcação. Protegeu no braço. Protege, sustentação, tem muito disso. Limpa o segundo marcador e abre para a perna boa, para a perna direita, para finalizar no cantinho do brasão e fazer o gol que abriu o placar nesse jogo, né? Depois o Gabigol empatou para o Santos, o Corinthians levou um ponto da Vila Belmiro, mas tá aí, o último gol do Memphis como jogador do Corinthians, né? Lá na sexta rodada, longínqua já a sexta rodada do Brasileirão. Um jogador que tecnicamente é muito, muito superior à média do Campeonato Brasileiro. Um cara que já entregou pelo Corinthians, né? Título de Paulistão, título de Copa do Brasil, Supercopa do Brasil também. Um cara que a torcida do Corinthians está muito feliz de ter ficado e comprova no campo como ele pode ajudar e também como ele tá pronto, né, quando tiver 100%, é claro, mas para se encaixar nesse sistema do Diniz que tem dado certo com o Corinthians. Durante o vídeo a gente comentou algumas vezes sobre encaixe de jogo e você falou que acha que o Diniz vai tentar jogar com os 3 jogadores, vai tentar o encaixe com Garro e Bidon mais por trás. Aí eu quero que você comente o que você imagina desse meio para frente, desde o primeiro volante até o atacante, e automaticamente aí eu quero que você fale a sua opinião particular. Memphis tem que ser titular, não tem que ser titular, se for no lugar de quem, como montaria essa equipe? Primeiro Diniz, depois Alexandre Senechal. Vamos lá, pensando como o Diniz. O Memphis joga. O Memphis vai ser titular do Corinthians. Hoje, sem o Yuri Alberto, é no lugar do Pedro Raul. Ponto. Não, mas aí está fugindo. Ponto. Com todo mundo à disposição, o Garro senta. No que o Diniz utiliza hoje. O Diniz vai tentar encaixar. Ele pode ter o Garro como esse meia pela esquerda. Eu acho que ele traria o Bidon como volante. Então seria, por exemplo, Ranieri ou Alan, Bidon, Garro pela esquerda, Caio César pela direita, Memphis e Yuri. Você acha que pro extremo não sobra? Eu acho que não, porque o Memphis não vai te entregar defensivamente o que precisa para o Corinthians ser um time estável. E o Corinthians tentou com o Ramon Dias, tentou com o Dorival Júnior, marcando em 7 e deixando os 3 na frente. Em teoria, tira o André do time. É que o André tá machucado também, né? Mas se tiver todo mundo, ele vai jogar com o primeiro volante e o André vai sentar. Porque ele não vai jogar com o André Bidon, Garro, Caio César. No videogame é lindo, né? Teria que ter muito treino, muito encaixe. Acho que o Ranieri é o titular também do Diniz. O que eu faria? Eu tiraria o Garro do time. Para você manter uma estrutura por dentro aí sim, com todo mundo à disposição. Ranieri e André, Bidon pela esquerda, Caio César pela direita, porque o Bidon também vem para dentro ajudar nesse meio campo. Com o Memphis e o Yuri na frente, sem o Garro, que é um ótimo jogador. Mas o Corinthians também precisa de elenco. Não vai ter todo mundo à disposição sempre. A estada do Memphis, né? O Memphis ter renovado é sensacional para o Corinthians e não à toa, a torcida do Corinthians não está tão feliz e não à toa a gente fez esse conteúdo para eles, né? Exatamente, justamente por isso. E questão de elenco, como você cita, é um exemplo de que agora você está usando o Pedro Raul, que é um jogador que estava descartado, inclusive, pela diretoria. E foi oferecido para diversos clubes do Brasil, séries A e B, inclusive. Isso é informação, não é achismo. Não foi porque o Corinthians queria um clube que pagasse salário integral. E aí ninguém da prateleira de baixo do Brasileirão e da Série B
tem essa bala para gastar, por isso o Pedro Raul ficou. E agora é titular do Corinthians e Libertadores da América. Exatamente. Quem diria, o elenco precisa do Memphis. Mas agora eu quero falar com o torcedor corintiano. O que você achou dessa novela toda em relação ao Memphis? Ficou contente com a renovação dele? Acha que pode ser importante? E como você escalaria? Como seria essa parte ofensiva do Corinthians? Jogaria com os 3 jogadores? Faria algum encaixe? Deixa nos comentários aqui que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilhe, divulgue com os amigos, se inscreve no canal. Por favor, apoie o nosso projeto. Temos maneiras financeiras também. Plano de membros, o Pix aqui no cantinho da tela. Formas de você nos ajudar a trazer muito conteúdo do Corinthians por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.